qual é o seu nome? Feche os seus olhos neste momento. Pai querido, eu te louvo por esta porção lida da tua palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações neste período, Senhor, em que temos aqui. E que o teu Espírito usa a instrumentalidade deste teu servo, Senhor. Tão pequeno, tão incapaz, que depende tão e unicamente de ti. Eu louvo a ti por tudo nesta hora. Não fosse a tua mão, eu aqui não estaria hoje. Mas tu és um Deus que está sempre presente quando nós precisamos. Em nome de Jesus nós oramos e a igreja diz: Amém. Amém. Diga aí para o teu irmão antes de sentar. Ele sabia que você estava vindo. Ele sabia que você estava vindo, Maria. Fale de novo com ele. Ele sabia que você estava vindo, assim. Irmão, o que você acha de quando chegou no aeroporto? Ele sabia ou não? Amém. Ele sabia que você estava vindo. E o Senhor sabe que eu e você estamos chegando. Porque nós precisamos dele. Amém. E ele vai aparecer no momento certo, na hora exata. Você pode sentar. O Senhor manda lhe dizer nesta noite que este problema, esta circunstância que ameaça a tua vida, vai cair por terra hoje, em nome de Jesus. Aleluia. Fale para o teu irmão nesta noite com fé e segurança. Aleluia. O teu problema vai cair por terra nesta noite, Amém. em nome de Jesus. Amém. Aleluia. O versículo 9, ele diz o seguinte: se nós continuarmos a ler, então Jesus lhe perguntou qual o seu nome. Veja a parte B do versículo. Meu nome é Legião. E respondeu ele, porque são muitos. Agora preste bem atenção nisso. O nome dele poderia ser João, Roberto, Mário. A Bíblia não declara qual é o nome dele, tá certo? Mas o nome que ele disse a Jesus qual era? Legião. Legião. E o que ele estava fazendo aqui era exatamente nomear o seu problema. Porque todos nós temos problema. E quem não tem problema, está em problema. No mínimo você tem um. Mas todos nós temos problemas. Mas o que não pode é o problema me ter. Eu tenho um problema. Mas quando o problema me tem, ele coloca o meu nome como o nome do problema. Se a pessoa é drogada, eles não chamam mais de João e Roberto, ali, drogado. Se a pessoa, ela é astuta e ela faz falcatruas, você não é chamado pelo nome e ele diz, ali vai aquele 171. O problema, quando você é chamado pelo nome do problema, você não tem mais o problema, mas o problema é que tem você. Esta é a razão que Satanás estava fazendo com aquele homem. O homem, ele não tinha o problema, mas o problema tomava conta da vida dele. Porque quando o inimigo das nossas almas coloca esta situação e fecha o cerco para nós, e fecha todas as saídas, e coloca em nós como se nós não tivéssemos mais esperança de vida, coloca em nós um desânimo, como nós teríamos que desistir de tudo, parar, e a nossa única saída seria a morte. Mas Deus tem plano na minha vida, Deus tem plano na tua vida,
não vai permitir que isto aconteça. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Aleluia! A razão de nós visitarmos esse texto é porque nós temos muitas informações nesse texto. Se você estiver aberto aí no capítulo 5 de Marcos, você vai ver que você tem isso no capítulo 8 de Mateus e no capítulo 8 de Lucas. E quando você pega todas essas informações, você tem uma história completa. Mas a razão de nós pegarmos esta parte desse evangelho é porque aqui traz muita informação sobre o reino de Satanás. Aqui traz muita informação. E nós vamos ver daqui para frente como essa legião de demônios estava atacando esse homem. Para vocês terem uma ideia, uma legião, irmão Gesiel, é igual tropas. É verdade. Ok? No governo romano, as legiões, cada legião era constituída de 10 tropas. Cada tropa tinha de 400 a 600 homens. E 10 tropas tinha de 4.000 a 6.000. Tá certo? A legião completa. Então, quando Satanás determina a legião, o reino dele é organizado. Essa tropa vai para aqui, essa tropa vai para ali, e ele determina para onde essas tropas de demônios e elas vão. E aquele homem estava ali carregado de demônio e ele não tinha saída. No Marcos capítulo 5, no versículo 3 a 5, vamos ler, você pode olhar aí na tua Bíblia, no versículo 3 a 5. E diz assim a Bíblia: e esse homem vivia nos sepulcros, e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrar os ferros de seus pés, e ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. A situação era tão complicada que quando isto está acontecendo, quando o problema tem você, ele separa você da sua casa, da sua família, ele isola você da sociedade. Ele estava praticamente sem nada, o homem vivia numa caverna, ninguém queria saber dele, aonde ele passava sequer mencionava o nome dele. Ali vai a legião, o legião, o legião. Esse era o nome que ele era conhecido na região, naquela região de Gadara, ao pé do lago de Genezaré. Mas este homem estava para ter a história dele mudada. Aleluia. Porque esses demônios, eu não sei se você já se sentiu assim. Há momento que a situação te envolve de tal maneira que parece que você está atado, não tem para onde ir. Ou só eu que me senti assim? Há momentos que você não tem saída. Há momentos que você pensa até que o Senhor te largou. Há momentos que você pensa que Deus não se importa contigo. Você não tem como sair. Você está atado. Ninguém te reconhece. Ninguém te telefona. Ninguém te visita. Ninguém está preocupado com você. A solidão começa a envolver a tua vida.
E Satanás, com os demônios dele, começa a falar na tua mente: você está acabado, os teus fins estão por terminar, você não vai ser mais ninguém. Mas Deus, quando colocou a mim e a você aqui nesta terra, Ele escreveu no livro da minha vida todos os dias que ia acontecer, antes que eu fosse formado, antes que você fosse formado no ventre da tua mãe. Aleluia! Aleluia! E a Bíblia diz que em Jeremias que os planos de Deus, os propósitos de Deus, o pensamento de Deus com relação a você são bons, de prosperidade, não de matar, não de destruir, não de acabar, mas de prosperar a tua vida. Adora o Senhor nesta hora. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Versículo 6 diz assim de Marcos. Diz assim o versículo 6. E quando ele viu Jesus de longe, correu e prostou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormente. E quando o Senhor Jesus tocou o pé dele em terra, e quando o Senhor Jesus saiu do barco e entrou em Gadara, ele veio correndo. Ele veio correndo e se atirou aos pés de Jesus. Aleluia! A legião de demônios estava sendo impotente. Não tinha autoridade. É verdade. Contra aquele que tem todo o poder e autoridade. É Deus, aleluia! A Bíblia diz que ele veio correndo. A impressão que você tem é que ele ia acabar com Jesus. As mãos, as unhas grandes, cabelo enorme, aquela figura horrível correndo ali ao encontro de Jesus. A situação era tão louca, a situação era tão desesperadora, que quando você olha e vê, ele vai acabar com Jesus. Ele vai destruir o mestre. Mas Jesus não é desses pregadores que tem guarda, que tem aquela segurança. É Jesus, aleluia. Pedro, aquele a quem usou a espada e cortou a orelha, se transformou num segurança de Jesus. Jesus disse a ele: Pedro, não faça isso. Eu não necessito de segurança. E o Senhor fez, colou de novo a orelha e operou um milagre ali. E disse para Pedro que guardasse a espada. E disse: Pedro, eu não necessito de segurança, porque todo o poder me foi dado no céu e na terra. Aleluia. E quando aqueles soldados vieram pegar Jesus e perguntaram, e Jesus disse: eu sou. E quando Jesus disse: eu sou, eles caíram por terra e ninguém podia segurar o nosso mestre. É Deus, aleluia. Por essa legião veio correndo e se prostrou aos pés de Jesus. Porque todos os demônios têm que se prostrar aos pés do nosso mestre. Amém. E receber dele autorização para atuar ou não. Glorifica ao Senhor. Aleluia. Ele só encosta em você se o Senhor Jesus permitir. E se o Senhor permitir para que Ele toque no teu corpo com uma enfermidade, ou na tua casa, nas tuas finanças, é porque a glória do Senhor vai se mostrar através da tua vida. Amém. Oh, aleluia! Aleluia! Senão o Senhor não vai permitir, porque o Senhor vai retirar a glória da tua vida e o nome dele vai ser exaltado, louvado aleluia! seja o nome do Senhor.